Boa noite, igreja. Estamos iniciando o nosso culto de estudo e de oração. Peço que todos se coloquem de pé. Vamos estar lendo Isaías, capítulo 6, do 1 ao 8, e depois vamos repetir a leitura do versículo 3 e do versículo 8, tá? Vamos ler. No início, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa, tocou na minha boca e disse: eis que essa brasa tocou os seus lábios, e a sua iniquidade foi tirada, e o seu pecado perdoado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos repetir só o versículo 3 e o 8? O 3 diz assim: e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, quem há de ir por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Oremos. Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, Tu és o Deus santo, Tu és o Deus que está sendo adorado 24 horas pelos seres celestiais. Tu és o Deus criador de todas as coisas. Nós estamos aqui, Senhor, para Te adorar, para dizer que Tu és santo, que Tu és grande, que Tu és poderoso, que não existe outro Deus além de Ti, que Tu estás acima de todos os reinos, de todos os povos, de todos os deuses, de todos os reis, de todos os presidentes, de todos os ministros, de todos os parlamentos. Senhor, exaltamos o Teu nome, estamos aqui na Sua casa para dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Para dizer: Senhor, conduza as nossas vidas conforme a Tua vontade. Fale conosco aquilo que Tu queres que nós venhamos a ouvir. Eu quero Te agradecer por poder estar na Sua casa e poder Te adorar e Te servir, Senhor, porque é uma dádiva, é um presente poder adorar a Ti e Te servir. Muito obrigada pela saúde que Tu tem dado a cada um de nós para estarmos aqui. E eu já Te agradeço porque eu sei que Você é o Deus que conduz as nossas vidas conforme a Tua vontade. Que as nossas vidas sejam, Senhor, para Ti, para a honra e glória do Teu nome. E que esse culto possa adorar o Teu nome, Senhor, para todo sempre. E que Tu possas se sentir entronizado e exaltado, porque Tu estás acima de tudo e de todos. E Tu és o único merecedor de toda adoração, para todo sempre, por toda eternidade. Amém. Amém. Boa noite, igreja. Como é bom estarmos aqui. Só o Senhor para permitir isso, não é? Mais uma vez estarmos aqui para aprender mais do que Ele tem para a gente, para adorar, para ter esse momento como um oásis, né? Durante a semana. Não sei como é que está a sua semana, mas que você possa aproveitar esse momento e adorar o Senhor conosco, com alegria, clamar o nome do Senhor nessa hora, porque incomparáveis são as promessas do Senhor na sua vida. Você crê nisso? Amém? As promessas do Senhor se cumpriram, se cumprirão. O que Ele tem para você, para sua família, se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele não falha, Ele não muda, Ele não volta atrás, Ele é perfeito. Esse é o nosso Deus, o Deus que nós estamos adorando. Então vamos adorar Ele?
Meu Jesus Salvador, outro igual não há. Não há outro como Ele. Você vai dizer isso. Incomparáveis são as promessas do Senhor. Nesta igreja, incomparáveis são as promessas do Senhor. Na sua família, na sua vida. Creia em nome de Jesus. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de Deus. Então louve Ele. Consolo. Ao som, o nome poderoso de Jesus. Alegres de novo por Deus, grandes feitos, firmadas farei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Incomparáveis são as promessas do Senhor. Meu Jesus,
Ele cumpre o que diz. Incomparável. Descansa no Senhor, espera nele. Deposita a sua esperança e confiança nele. São tuas promessas incomparáveis, são tuas promessas incomparáveis, são tuas promessas. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. Ele é o Alfa, o Ômega, Ele é o início, o fim. Nele tudo começa, nele tudo termina. Ele tem o controle de tudo. Tudo está nas mãos do Senhor, amém, igreja? Aleluia. Não há outro como Ele. Nada se compara a Ele e o que Ele pode fazer na tua vida. E Ele tem feito isso, não só na sua vida, nessa igreja, na sua casa. Creia nele. Ele tem o controle de tudo. Você precisa. Tu és. Diga o nome dele. Jesus. Tu és Jesus. Não há outro como tu, Senhor. Nada se compara a ti, Pai. Soberano, soberano e fiel. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu. És o Alfa e o Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o Alfa e o Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim.
mãos. Acalma seu coração, entrega para Ele, que tem o controle de tudo. Ele está vendo tudo, Ele sabe de tudo. És o Alfa e o Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, tu és. Tudo que você precisa está nele. Tudo. Jesus és o Alfa e o Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, tu és Jesus. Tu és Jesus. Não outro como Ele, nunca houve, nunca haverá, não. Deposite a sua confiança no Senhor, que tem controle de tudo. Amém, igreja? Você pode aplaudir a Ele, que é digno. Aleluia, aleluia, amém. 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 Verdadeiramente Deus está aqui. Vamos ler João, capítulo 1. Eu selecionei alguns versículos. Eu sinto a presença de Deus aqui, irmãos. E era-lhe necessário passar pela região de Samaria. João 4, versículo 1. E era-lhe necessário passar pela região de Samaria. Assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta de meio-dia, versículo 9. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? E disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria a ele e ele lhe daria água viva. Versículo 14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê essa água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Versículo 23. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses o que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher respondeu: eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas essas coisas. Então Jesus disse: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Eu estou desde domingo com esse texto na minha mente, e o que me chama a atenção é que foi necessário que Jesus passasse pela região de Samaria, e a gente sabe que os judeus não se davam com os samaritanos, e tem alguns, teólogos que afirmam que os judeus não passavam pela região de Samaria, mas davam uma volta gigante para poder sair, da Judéia e chegar na Galiléia. Irmãos, foi necessário que Jesus passasse por Samaria. Eu posso dizer para você, foi necessário que Jesus passasse aqui e estivesse aqui hoje. A mulher samaritana tinha vários problemas pessoais na sua vida pessoal, ela passava por muitas situações, e mesmo assim, nenhuma condição de vida dessa mulher fez com que Jesus deixasse de passar por Samaria. Jesus passou por Samaria. Jesus não viu a condição daquela mulher, Jesus não viu a situação que aquela mulher se encontrava.
Jesus quis ir até aquela mulher e resolver os problemas que afligiam o coração daquela mulher. Da mesma forma que Jesus passou por Samaria, Jesus passa por aqui nessa noite. Jesus, ele olha a sua situação, ele vê o que você está passando, ele vê o porquê você veio aqui. Você pode ter vindo para adorar, você pode ter vindo para pedir algo ao Senhor, independente da sua condição, independente do que você está pedindo ao Senhor nessa noite. Você que está nos assistindo online, eu digo a você, Jesus, ele está passando por aqui, e Jesus, ele veio com uma intenção, porque tudo que Jesus fazia era com uma intencionalidade, e a intencionalidade no coração de Jesus é alcançar o teu coração, é transformar a sua vida e te dar sempre uma nova oportunidade, uma nova chance. Esse é o momento da oração, e eu quero abrir a oportunidade para vocês que queiram apresentar seus pedidos de oração. Confesso aos irmãos que eu sou muito difícil de gravar todos os pedidos, às vezes são muitos, mas eu quero muito orar com os irmãos, e é muito bom você apresentar para a igreja a sua situação que você precisa, para que todos possam estar intercedendo também por você. É o momento que a igreja intercede em unidade. Amém? Quem tem algum pedido de oração, algum agradecimento, levanta a mão que a Lu vai estar indo aí. Boa noite, igreja. Eu queria agradecer pela vida do meu pai. Ele ontem passou por uma cirurgia num quadril. Ele colocou uma placa, uma prótese. E graças a Deus já teve alta, já está em casa, então está na recuperação. E também queria pedir pela minha cirurgia, já foi aprovada, tudinho, mas só que está um impasse com um plano em relação a qual é o instrumento que eles vão utilizar. Então, entregar na mão de Deus aí para que seja feita a vontade dele. Boa noite, igreja. Eu queria pedir oração pela recuperação da minha irmã, que fez uma cirurgia hoje, e oração também por uma causa nossa na justiça. Boa noite, Karina. Boa noite, igreja. Quero pedir oração pela família de uma amiga minha, Maria Eduarda, que está enlutada. Mais alguém, irmãos? Levanta a mão. Ah, ele tem uma irmã. Boa noite. Boa noite. Eu quero agradecer pela vida da minha criança, que sexta-feira ela faz 6 anos. Amém. Tenho... Boa noite, igreja. Eu queria agradecer primeiramente pelas orações pelo meu pai. Eu tinha pedido, não lembro se foi semana passada ou retrasada, pela saúde dele, está tomando medicação. Graças a Deus ele melhorou bastante. Mas eu queria pedir em paralelo pela saúde da Rebeca. Né? Ficou mal, o pessoal do Louvor já sabe, teve uma pneumonia viral, não está no estágio grave nem nada do tipo, mas a gente pede oração e também pela cirurgia que a Elisa precisa fazer. Mais alguém, irmãos? Eu quero continuar pedindo pela minha irmã, porque a situação dela se complicou muito, agora ela está internada. Então, a gente sabe que é só Deus mesmo, não tem assim. Iam chamar a família para avisar do problema dela, falar o certo, direitinho, os médicos iam falar com a família, porque a situação dela está bem difícil mesmo. Mas para Deus não existe nada impossível, quanto à vida, a esperança, né? Verdade. E pela minha família. Amém. Mais alguém? Tem os pedidos na internet? Então, a gente está sem internet hoje. Ah, tá bom. Então, irmãos, eu também quero agradecer que no domingo, na quarta retrasada, eu trouxe o pedido da missionária Jaqueline, do Quênia, né, que o Quênia estava passando um problema de crise política muito grande, né, e o presidente do Quênia estava cobrando altos impostos e as pessoas foram para as ruas, estava virando assim, uma guerra civil no Quênia, e a missionária estava muito preocupada e pediu oração. Ela pediu para agradecer as orações dos irmãos. Graças a Deus, agora o presidente voltou atrás, né, do Quênia e mudou a questão do aumento dos impostos. Então, né, todos aqueles conflitos que estavam nas ruas cessaram e, graças a Deus, vão reduzir os impostos que ele estava aumentando. Graças a Deus. Então, ela quer agradecer as orações dos irmãos também, tá?
A missionária Jaqueline que está no Quênia. Vamos orar, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Senhor Jesus, Tu és o único que nós podemos pedir auxílio, pedir socorro, clamar por cura, clamar por soluções que para o homem muitas vezes é impossível, mas nada é impossível para Ti. Da mesma forma, Senhor, que você chegou até Samaria, da mesma forma que você foi até aquela mulher samaritana que estava numa condição de vida pessoal degradante diante da sociedade, e você mostrou para ela que existe uma solução, e você mudou o quadro de vida daquela mulher. Nós estamos aqui, Senhor, porque nós somos provas vivas de que o mesmo Deus que foi até a mulher samaritana chegou até cada um de nós e transformou as nossas vidas. Senhor, eu quero te pedir, em nome de Jesus, por cada um dos pedidos de oração, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, pessoas estão pedindo por cura, pessoas estão pedindo por operação, pessoas estão pedindo por soluções, famílias enlutadas, pessoas doentes, pedidos sobre operações, agradecimentos também, Senhor, agradecimentos de curas, agradecimentos de aniversários, agradecimentos de operações que foram feitas. Senhor, são tantos pedidos, são tantos agradecimentos. Deus, se nós não formos a Ti e Te apresentar o nosso clamor, os nossos pedidos, para quem nós pediremos ajuda? Se não pedirmos ajuda a Ti, Senhor, pediremos a quem? Se não clamarmos a Ti, clamaremos a quem? Se somente Você tem o caminho, somente Você é o caminho, somente Você tem as palavras de vida eterna. Para onde iremos? A quem clamaremos? A quem pediremos ajuda, Senhor, se não for a Ti? Deus, cada um tem em seu coração um desejo, um pedido. Eu tenho meus desejos e meus pedidos também, cada um aqui tem. Tu conheces os nossos corações, Tu conheces aquilo que nós podemos receber e aquilo que não podemos receber. Nem tudo que a gente pede nós podemos receber, mas nós sabemos, Senhor, que tudo o que Tu nos dá é para o nosso bem, e quando Você não nos dá, também é para o nosso bem. Porque Tu és a eternidade, Tu conheces todas as coisas. Tu sabes, Senhor, até onde nós podemos suportar. Nem todos os pedidos vão nos aproximar de Ti, vão nos fortalecer, vão fazer com que a gente possa viver uma vida de plenitude na Tua presença. Mas, Senhor, Tu conheces. E, Senhor, tudo que pedimos, tudo que apresentamos em Tuas mãos, tudo que clamamos de joelhos, tudo que choramos aos Teus pés, seja aqui, seja em nossa casa, eu sei que se for para a honra e glória do Teu nome, nós receberemos. Porque, Senhor, Você tem prazer em nos abençoar e Você não dá a Sua glória para ninguém. E tudo que Você nos dá é para a honra e glória do Teu nome, é para o avanço do reino de Deus, é para o crescimento do reino, é para o avanço da obra do Senhor. Senhor, que todas as bênçãos que cada um de nós venhamos a receber, que possamos ter sabedoria para administrar bem essas bênçãos e possamos nos aproximar de Ti através de todas essas bênçãos que receberemos. Pode ser, Senhor, que Tu tem algo além daquilo que pedimos. Pode ser que os nossos pedidos são pequenos diante daquilo que Tu tem preparado para nos dar. E eu quero Te agradecer, porque eu sei que Você sempre tem o melhor. Deus, não existe ninguém que nos ame tanto como Você. Deus, não existe ninguém que cuida tanto de nós como Você. Eu sou grata a Ti, Senhor, por tudo, por cada detalhe, por cada cuidado, por cada carinho que Você faz. Porque eu vejo Você, Senhor, em cada detalhe, e isso me constrange,
porque eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou capaz de ser. Mas pela sua infinita misericórdia, um dia eu fui resgatada. Eu fui Paulo. Eu fui um dia, Senhor, perseguidora do Evangelho. E hoje eu faço parte do grupo dos perseguidos. E eu te glorifico por isso, Senhor, por ter me escolhido para estar na sua casa. Independente, Senhor, de qualquer coisa que tu tens a fazer nas nossas vidas, eu te glorifico, porque só em poder ter sido alcançada pelo seu sangue, pelo seu amor, pela regeneração, pela santificação, pela redenção, pela transformação do Evangelho, pelo sangue de Jesus que purifica os nossos pecados. Isso é mais do que suficiente, Senhor. E os nossos pedidos não são nada comparado à vida eterna e aquilo que tu tem reservado para nós na eternidade. E eu te glorifico por isso, Senhor. Muito obrigada por estar na sua casa. Muito obrigada por estar aqui, Senhor. Muito obrigada. Gratidão. Eternamente gratidão a ti por tudo, Senhor. Eu te amo, Jesus. Nós te amamos. Muito obrigada por tudo, Senhor, em nome de Jesus, amém. Antes de passar a palavra para o pastor, eu queria poder fazer com vocês agora um momento de demonstração pública de afeto, só que eu quero fazer com Cristo. Então vamos falar para Jesus de coração. Não é nada robotizado, irmãos, não é coach, nada disso não. Mas vamos fazer um momento de demonstração pública de afeto, sabe? Vamos falar para Jesus: Jesus, eu te amo. Mas falar assim, com sinceridade. Você pode falar baixo, você pode gritar, não sei. Você fica à vontade para falar do seu jeito, do jeito que você é. Fala para Jesus que você ama, que você o ama. Hoje você falou para Jesus: Jesus, eu te amo. Se você não falou, aproveita. Vamos aproveitar essa oportunidade para falar isso para Jesus? Então vamos falar no 3. 1, 2, 3. Jesus, eu te amo. Amém. Pastor, vem? Vamos orar aqui pelo pregador, nosso pastor, a bênção do Senhor, resposta das nossas orações. Deus, eu te apresento o nosso pastor em tuas mãos. Abençoa o nosso pastor, Senhor. Que essa palavra possa ir ao encontro dos nossos corações. Que o Espírito de Deus possa conduzir cada palavra do nosso pastor. Que teu nome possa ser exaltado e glorificado. Que todas as palavras, Senhor, que forem faladas possam nos aproximar de ti. Eu te glorifico, Senhor. Conduz o nosso pastor. Ajuda, Senhor, teu servo a enfrentar todos os obstáculos que se apresentam na vida dele, que ele possa ser mais do que vitorioso em ti, Jesus. Em nome de Jesus, amém. Queridos, graça e paz, boa noite, amém? Obrigado, irmã Karina, que Deus abençoe a vida da irmã. Hoje é a segunda quarta-feira, se não me falha a memória. Meu boa noite aos irmãos que porventura irão nos acompanhar através do YouTube. Hoje é a segunda quarta-feira e começamos na primeira quarta-feira, semana passada, óbvio, a estudar sobre esse livro, Temperamentos Transformados. Eu não sei se na quarta-feira passada se todos estavam aqui, até porque ainda estou me adequando à fisionomia dos irmãos. Mas quantos estiveram aqui quarta-feira passada, só para eu poder ver? Levanta as mãos. Glória a Deus. Se você não tem esse livro aqui, o pastor não está ganhando nada com isso não, tá? Mas fica aqui uma dica, né? Afinal, conhecimento não ocupa espaço. Quanto mais obtivermos conhecimento, estarmos voltados à leitura, mais largo, será que eu posso colocar assim, será o nosso conhecimento, ok? Então, todo o nosso estudo de quarta-feira será baseado nesse livro aqui. Tim LaHaye é um pastor, um educador, e está contribuindo muito para que muitas vidas possam ser transformadas. Eu não faço a mínima ideia de quanto deve ser esse livro, já tem muitos anos que tenho, não faço a mínima ideia, você, se assim achar relevante, pode tê-lo. Na igreja onde fui pastor durante 10 anos,
Logo no início do meu ministério, eu tinha o costume de fazer o boletim. Nós tínhamos lá o boletim e sempre ficava uma indicação de leitura. Aqui nós não temos boletim mais, mas sempre que puder, farei aqui indicações de leitura. Quantos aqui gostam de ler? Levanta as mãos. Glória a Deus, é muito bom. Eu dei aula no seminário de 2013 a 2017 e dei aula para uma professora de matemática. Ela dizia assim: pastor Alexandre, eu não suporto leituras. Falei, então você não vai poder fazer seminário, não é verdade? Mas que bom que ao longo do tempo ela foi mudando e hoje é uma excelente irmã, pregadora da palavra de Deus. É muito bom saber que a gente consegue, de uma certa forma, ser um caminho, ser um canal para que vidas possam amar leitura. Bom, estamos trabalhando, então, temperamentos transformados. Na quarta-feira passada falamos sobre o sanguíneo. Quem é o camarada sanguíneo que nós falamos semana passada? Quem lembra? Qual é o nome dele, do sanguíneo, da semana passada? Pedro. Pedro é o cara sanguíneo. Não sei se você se identificou com o Pedro. Deixa o pastor falar uma coisa para você. Eu gosto dessa interatividade, dessa interação. Então, assim, eu preciso que você me ajude, para que eu não fique tímido e nervoso aqui sozinho, ok? Então, analisamos a vida do Pedro e o sanguíneo, irmãos, o sanguíneo é alguém impulsivo. O sanguíneo é alguém que age sem refletir. É alguém cujo qual não pensa. E a forma de Pedro agir naquele momento, segundo a orientação do pastor Tim LaRey, é alguém que age pelas emoções ou através da emoção. E a gente analisou que agir através da emoção dá problemas. Agir no ímpeto dá problema. Nós pensamos que Pedro ele tinha uma espada na mão ou nas mãos e naquele momento ele, sentindo-se acuado, ele desembainha a espada e acerta a orelha do Malco. Todos nós, é óbvio, ululante, é claro, é evidente que a intenção do Pedro não era cortar a orelha do Malco. Eu já disse que numa outra hora, numa outra oportunidade, nós falaremos sobre a tal da orelha, do que significa cortar a orelha, mas não é a minha proposta nesta noite. Estava escuro, eles levam tochas, levam lanternas. Provavelmente, penso eu, não o Senhor, se o Malco não desvia, uma desgraça poderia ter acontecido. Aí falamos que nós não temos uma espada, simbolicamente falando, mas analisamos que nós podemos ter algo que corta e machuca, que é a nossa língua, a nossa fala. Por sentirmos acuado em alguma situação da vida, a gente pode agir na emoção e, irmãos, aquilo que nós falamos pode produzir um estrago, pode cortar, pode ferir. E pedimos na quarta-feira passada para que o Senhor possa ser aquele que vai transformar o nosso temperamento. Irmãos, é possível termos o nosso temperamento transformado. Nós não podemos olhar para nós e aceitar que somos assim. Eu penso que todos nós, imaginemos o seguinte, temos aquela porta, todos nós que, para adentrar nesse templo, nós passamos por aquela porta. Ou seja, esta porta, ou seja, aquela porta, não importa, não é verdade? Mas todos nós, quando passamos por esta porta chamada Jesus, nós não podemos ser quem nós éramos antes dessa experiência. Amém ou amém? A vida com Cristo precisa, sobretudo, desenvolver em nós uma nova conduta, um novo modus vivendi, um jeito de viver que nos transforma. Hoje nós iremos falar sobre um outro tipo de temperamento, que é o colérico. Eu louvo a Deus, porque aqui na nossa igreja não tem ninguém colérico. Eles estão da Barra da Tijuca para lá. Aqui é uma bênção. Quantos aqui, pastor, eu sou colérico? Levanta as mãos. Um. Só um. Vamos orar, irmã. Mas pelo menos você foi sincera. Colérico. Agora só, olha só. Quem é o colérico, pastor? O colérico é o realizador. Disse na quarta-feira passada que o colérico é um tipo de gente, meu irmão, minha irmã. Se ele diz que vai fazer, que vai estar, ele de fato se propõe a ser aquilo que ele de fato disse. Eu disse para você que o colérico é aquele camarada que diz que se vai acordar às 5 horas da manhã, Charles, para caminhar,
ele acorda mesmo. Eu não sou colérico, por isso não prometo, nunca acordo 5 horas da manhã para caminhar. Mas é um tipo de gente que é objetivo. O colérico é o tipo de gente que, quando diz que vai fazer ou vai estar, ele está lá mesmo. É alguém preciso. Mas também é alguém impaciente. Óbvio que o autor do livro, ele externa as qualidades. Mas eu não estou aqui para falar das qualidades, você vai comprar o livro. A ideia é expor, compartilhar com você aquilo que há em nós que não agrada a Deus, que não nos agrada se formos sinceros, como também não agrada àqueles que caminham conosco. Quando a gente olha para uma realidade do temperamento que nós temos, existem alguns lugares que são por precípua para que haja guerra. Um exemplo, a dificuldade de arrefecer o nosso temperamento colérico, sanguíneo na família. Você tem tio mala? Levanta a mão quem tem tio pastor. Tem um tio mala. Quantos tem tio mala aqui? Levanta as mãos, quem tem na família gente, pastor, só sangue de Jesus, aquele... Aqui na igreja não vou pedir para levantar as mãos não, pisca para mim, pisca. Mas são nesses lugares de ajuntamentos, de relacionamentos, que nós mais colidimos. Porque o desafio em lidar com aquele que é diferente de mim, o desafio em comungar, caminhar com aquele que pensa diferente de mim, e isso, todos nós, por sermos indivíduos, temos qualidades e características diferentes. Agora, o que não dá para ser em totum, em totalidade, é aquela questão assim, pastor, olha, eu sou assim mesmo. Eu sou desse jeito, pastor. Não, essa não é a proposta, porque todos nós, quando passamos por Cristo, tornamos-nos nova criatura. Então, o colérico, ele é alguém impaciente, intolerante. O colérico é alguém insensível com os outros. O colérico é o autossuficiente. Ele é impetuoso, gênio forte, e tem tendência à aspereza, até à crueldade. Ele é alguém rude, sarcástico e tem a língua muito ferina, lachon rará. A agressividade e a ira, olha só, irmãos, o colérico é alguém cujo qual a agressividade e a ira são características do temperamento dele. É sobre esse ser, ou sobre esta característica do irado, que quero pensar com você, vinculando essa proposta da cólera. No final eu vou dar alguns bizus para você. Como fugir da cólera? Como fugirmos da ira? Tim LaHaye apresenta Saulo, quando a irmã Karina falou aqui do Paulo, eu falei assim, Deus, obrigado pela confirmação daquilo que nós pretendemos compartilhar com vocês hoje. O Tim LaHaye, o autor do livro, preste atenção nisso, ele apresenta Saulo como alguém colérico. Eu leio a Bíblia de uma forma muito peculiar e, como posso colocar, muito real, no sentido de que nós, muitas vezes, romantizamos algumas questões. A gente olha para o apóstolo Paulo, para o Ravi Shaul, para o mestre Paulo, como quase que um querubim dourado, né? Mas o camarada era o cara. O Saulo era alguém cujo qual, irmãos, o nome dele trazia temores. O Saulo, antes de encontrar com o Senhor, era alguém que perseguia os cristãos, alguém tomado de ira. O Saulo consentiu na morte de Estevão, ele estava lá, a despeito de ser um jovem, o que os historiadores dizem, mas alguém que tinha autoridade. O Saulo é alguém que, mesmo depois de ter tido um encontro com o Senhor, Ananias, quando recebe a orientação do Senhor para ir até ele, Ananias quis ir? Sim ou não? Não, porque ficou com o quê? Medo.
Poxa, será que esse cara se converteu mesmo? Porque a fama dele, o que nós ouvimos dele, não é possível que esse camarada se converteu mesmo. Não é possível que Deus encontrou o coração dele. O Ananias fica temeroso, óbvio, recebe a orientação do Senhor e vai. Mas o Saulo era alguém cujo qual a fúria, alguém que respirava ameaças, respirava morte. Mas é alguém que, quando tem o encontro do Senhor, o Senhor pega toda essa característica e imprime isso no reino de Deus. Essas características que há no apóstolo Paulo ou no Saulo, depois eu explico Saulo e Paulo, mas não convém no momento, mas essas características que há no Saulo, o Senhor pega tudo isso e imprime no ministério. Irmãos, ninguém muda da noite para o dia, nem da água para o vinho. Nós, uma vez que levantamos as mãos para o Senhor, não significa que nós iremos ter uma auréola aqui no dia seguinte. Não é assim que funciona. Porque existem pessoas que caminham conosco que dizem assim: você cometeu um erro e nem parece que é crente. Quem já ouviu isso aqui? Nem parece que é crente. Não, está repreendido isso. Não ouça isso não, isso é do diabo. Nós iremos errar. Mas isso não pode fazer parte da nossa prática do dia a dia. Iremos errar, temos defeitos. Sobretudo também, nos é importante dizer que nós precisamos fugir também da aparência do quê? Do mal. Nós não podemos alimentar o outro com as nossas limitações para que sejamos julgados por ele. Mas todos nós que temos, de repente, somos sanguíneos. Pastor, eu sou colérico, pastor, eu não aguento, pastor. Peça a Deus para pegar toda essa característica sua e deslocar para o reino de Deus. Para que esta ira, para que esta cólera seja direcionada ao diabo. O único que tem que ser, a minha língua é presa, tá? Pode ficar tranquilo. O único que precisa ser alvo da nossa ira é o diabo. O outro não. Então, pegue essa característica que há em você e peça para Deus deslocar para o reino de Deus. Quando o Paulo, agora transformado por Deus, irmãos, o Paulo se torna um arquétipo. O Paulo se torna um exemplo. O Paulo chega a dizer o seguinte: olha, sejam meus imitadores, assim como eu sou de quem? Sejam meus imitadores. O Paulo se torna um exemplo. Paulo agora se torna um arquétipo, uma vitrine, um espelho para que os seus alunos, os seus discípulos, os seus servos possam olhar para ele e decidir caminhar como ele, assim como ele caminhava diante do Cristo. O Tim LaHaye apresenta o apóstolo Paulo como um personagem bíblico que melhor ilustra o temperamento colérico. Ele é também o melhor exemplo desse temperamento quando transformado. Abra sua Bíblia em Efésios. Quero ler com você mesmo assentados. É importante lembrarmos, irmãos, que Deus não apaga o temperamento quando nos enche do seu poder. Pois todos nós temos a nossa individualidade. Porém, o Espírito Santo reorienta as nossas forças para a glorificação de Deus e tempera nossas fraquezas, vencendo-as com as características do homem que anda segundo o Espírito. Efésios, capítulo 4, do versículo 17 ao 33. Saulo, enquanto projeta ali, Saulo, transformado em Paulo, tornou-se um exemplo clássico do temperamento colérico controlado pelo Espírito Santo. Vamos lá, leremos. Portanto, digo e dou testemunho no Senhor, que não andeis mais como andam os gentios. Guarda isso, por favor, e se você tiver aquele verdinho aí, vai escrevendo, vai marcando a sua Bíblia, porque é um texto maravilhoso. Orientação do apóstolo Paulo para nós. Portanto, digo e dou testemunho no Senhor, que não andeis mais como andam os gentios, em pensamentos fúteis, o modus vivendi agora depois do Senhor, precisa ser controlado pelo Espírito Santo. Olha, obscurecidos no entendimento,
separados da vida de Deus pela ignorância e dureza do coração, havendo se tornado insensíveis, entregaram-se à devassidão para cometer com avidez todo tipo de impureza. Mas vós não aprendeste assim de Cristo, se é que de fato o ouvistes e nele fostes instruídos, conforme a verdade que está em Jesus. A vos despir do velho homem, do vosso procedimento anterior, que se corrompe pelos desejos, concupiscências, maus e enganadores. E a vos renovar no espírito a vossa mente, e a vos revestir do novo homem, criado segundo Deus em verdadeira justiça e santidade. Por isso, abandonai, irmãos, a mentira, e cada um fale a verdade com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Quando sentirdes o que, irmãos? Quando sentirdes, está fraco. Quando sentirdes, não pequeis. A sua tradução pode estar irai-vos, não é isso? E não conserveis a vossa raiva até o pôr do sol. Nem deis lugar a quem, irmãos? O diabo. Aquele que roubava, não roube mais, pelo contrário, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem está passando necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, olha o sanguíneo aí, olha, mas só a que seja boa para a necessária edificação, a fim de que transmita graça aos que o ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam eliminadas do meio de vós, bem como toda maldade. Pelo contrário, sede bondosos e tende compaixão uns para com os outros, perdoando uns aos outros, assim como Deus vos perdoou em Cristo. Amém? Glória a Deus. Obrigado, minha irmã. Esse texto para mim é um ponto nevrálgico, é o ponto central da coisa. Porque Paulo, ele vem traçando, ele fala sobre alguns pecados, mentira. Paulo, ele traça algumas características que, ao olhar para a nossa realidade enquanto corpo, enquanto membros, enquanto servos de Deus, não pode existir em nós. Mentira. Eu lembro que uma vez eu estava num trabalho e parece que nós, enquanto cristãos, somos pegos assim no ar, né? Você já viveu essa experiência assim, de seu telefone tocar? Aí você pede para o filho atender o telefone. Aí quando o filho atende o telefone e quer falar com você, você fala o quê? A gente está na casa, sim ou não? Nós estamos, mas a gente pede para o filho dizer que a gente não está. É mentira. É ou não é? É mentira. No trabalho, uma vez, o telefone tocou, uma empresa queria falar com o meu gerente. Aí tinha um ramal, né? Aí eu liguei para o ramal e falei assim, fulano de tal, ô seu tal. Outra pessoa quer falar com o senhor, ele falou assim, diga que eu não estou. E na hora de pegar o telefone, enquanto pastor, dizer para aquela empresa que o meu gerente não estava, mesmo ele estando ali. Falei, meu Deus, como é que eu vou sair disso? Que eu não poderia falar assim, olha, ele mandou dizer que não está, porque o meu trabalho estava em xeque. Falei, meu Deus, como é que eu vou sair disso? Desligo na cara do camarada. Aí eu falei assim, ô fulano das couves, você pode ligar daqui a pouco? Fechei o telefone, desliguei o telefone. Nós somos colocados em xeque em algumas situações da vida, mas, sobretudo, algumas características que o texto fala sobre mentira, algumas questões que o apóstolo Paulo fala sobre nós, que são características do velho homem. Irmãos, por mais desafiador que seja, aquilo que caminhava conosco antes do Cristo, não pode continuar caminhando conosco depois do Cristo.
independente das questões ou das características que nós tínhamos antes. O Paulo, ele está tocando num ponto interessante, falando sobre características do homem, aquilo que o homem fazia, aquilo da forma que o homem se comportava. Essas questões não podem fazer parte da nossa vida. Se nós estamos falando sobre ira ou sobre cólera, o Paulo traça pecados e características que não podem existir em nós. Coloca para mim, eu só não sei o seu nome hoje, minha irmã. Qual é o seu nome? Fala para mim de novo. Ah, eu ia falar Nicole, mas eu fiquei com medo de errar. Coloca para mim, Nicole, por favor, o verso 22 ao 26. Olha o que Paulo fala para nós. Ele diz o seguinte, olha, a vos despir, você pode ler comigo no 3, vamos lá. 1, 2, 3. A vos... Amém. Até aí. Bom, Paulo nos convida, baseado no estudo que nós estamos pensando sobre esse ser que caminha sobre a ira, sobre a cólera, características que não glorificam a Deus. Paulo compartilha conosco o seguinte, guarda isso, tornar-se cristão, guarda isso, tornar-se cristão envolve, sobretudo, tirar as vestes do velho homem e vestir-se de novas roupagens. Vou repetir. Tornar-se cristão envolve, sobretudo, tirar as vestes do velho homem e vestir-se de novas roupagens. A roupagem da prática da ira não nos cabe mais, uma vez que tivemos um encontro com Deus. O Paulo nos convida a uma nova roupagem. O Paulo nos convida a uma nova postura, a um novo jeito de ser, sobretudo aqueles que foram batizados no Senhor. Paulo propõe para nós um desafio. Que desafio, Alexandre? Alexandre, deixar de ser quem você é. Por mais desafiador que seja, Alexandre, sim, é desafio, Paulo, a abrir mão desse jeito que eu sou, porque eu gosto. Paulo está falando o seguinte, olha, dessa forma você não vai conseguir caminhar, não. A tua postura não vai agradar a Deus, Alexandre. O que eu faço, Paulo? Paulo, Alexandre, você precisa abandonar essa velha roupa e vestir a roupa que o Espírito Santo concede a você. Por quê? Porque não nos cabe mais caminhar com a roupa velha, porque o texto bíblico diz que aquele que está em Cristo, repita após mim, é nova o quê? Nova criatura. As coisas velhas o quê? Eis que tudo, olha onde nós estamos. Nós somos então convidados pelo apóstolo Paulo a despir desta roupa que não agrada a Deus e vestirmos uma roupa que vai glorificar a Deus. Uma vez que eu ouvi alguém dizer, nessa caminhada da vida, eu ouvi alguém dizer assim para mim, pastor, tempo de igreja não significa nada. Já ouviu isso? Mas deveria significar. Por que deveria significar? Alguém pode me ajudar? Pode falar, Tiago. Bênção, Tiago. Mas quando a gente diz também que tempo de igreja não significa nada, deveria significar porque é muito tempo ouvindo a palavra. Deveria significar. Deveria fazer total diferença. Irmãos, olha só que interessante. Todos nós que estamos aqui somos cristãos, amém ou não amém? Todos nós.
Quem aqui tem menos de 10 anos de cristão? Menos de 10 anos, levanta as mãos. 1, 2, 3. Quantos aqui tem mais de 20 anos de crente? Ó. Então pensa, 20 anos ouvindo a mesma palavra. Os irmãos caminharam durante muito tempo ouvindo um pastor, estão ouvindo outro pastor, de repente daqui a um tempo podem vir o outro pastor, seja YouTube, seja WhatsApp, é sempre fazendo referência da palavra. Mas você já reparou a dificuldade que nós temos de permitir que esta palavra entre no nosso coração? Para que a gente de fato possa provar daquilo que há em Deus. E eu quero que você pense que existem coisas que impedem a nossa caminhada cristã. O nosso temperamento pode impedir, irmãos, até de uma promoção no serviço. O nosso temperamento pode impedir até de uma bênção de Deus acontecer na nossa vida. Por quê? Porque a gente insiste em ser assim. Insiste em caminhar de um jeito que não agrada a Deus, porque estamos ouvindo há muito tempo a palavra de Deus, e essa palavra precisa penetrar em nós, como martelo que esmiuça a penha. Quando a gente ouve uma palavra de confronto, eu acho muito interessante em alguns lugares que a gente já passei por aí e tal. Abre para mim aqui, filha, por favor. A gente, em alguns lugares, quando o pastor está pregando, ou uma pastora está pregando, as pessoas falam assim, fala a Deus. Quando já ouviram isso aqui? Mas o fala a Deus nunca é para ele, não. É sempre assim, ó, fala a Deus para alguém. Mas eu digo assim, se fosse para Deus trazer outra pessoa, ou se fosse para falar com outra pessoa, Deus daria o jeito dele. Nunca é o fala a Deus, é sempre o outro. Ou então, se pastor, olha, a minha amiga tinha que estar aqui para ouvir essa palavra. Tinha não. Porque se fosse para estar, ela o quê? Estaria. Deus é muito interessado em trazer ela. Mas a palavra de confronto nunca é para nós. A palavra de conserto nunca é para nós, porque nós gostamos de mensagem que infla o nosso ego. E se Deus não nos tratar na essência, olha, as nossas orações ficam blindadas, não passa do teto. Eu nunca vi Deus abençoar aquele que não se esforça para mudar. Eu nunca vi Deus abençoar aquele que não luta todos os dias para matar o seu eu. É triste, irmãos, quando nós conhecemos pessoas egóicas, pessoas cujo ego... Aí, muitas vezes, Deus que sabe quem somos, Deus, ele sabe como amassar o barro, hein? Deus sabe como trazer, Deus sabe, irmãos, como amassar o ego, Deus sabe como pisar, botar o pé no freio do colérico, desse camarada que anda por ira. A roupagem da prática da ira, da cólera, não nos cabe mais. A ideia de ira, no grego é orgizo, que tem a ver com ficar com raiva. Você conhece gente que fica com raiva à toa? Sempre está enraivecido, sempre está chateado, sempre está enfurecido, ou está sempre com qualquer emoção violenta. Não pode falar nada que ele está sempre violento nas respostas. Está sempre se sentindo acuado. E quando se sente acuado, meu irmão, a coisa pega. Agora, eu preciso que você entenda que o problema em si não é a ira. Todos nós podemos ficar irados, sim ou não? Podemos. O problema em si não é a ira. Qual é o problema então? É o quê? O que vem depois dela. Eu posso ficar irado. Qual o problema? O problema é quando dou vazão a isso. É quando coloco para a vida isso. É quando externo isso. Você lembra do episódio do Caim? Caim ficou irado, não ficou? Ele recebeu uma orientação do Senhor, não recebeu? O que ele fez com aquilo? Entrou no ouvido e saiu no outro.
De modo que, irmãos, na nossa proposta de quarta-feira, bem lentamente, bem pausadamente, eu gostaria muito que nós entendêssemos que Deus visa tratar o nosso emocional, o nosso temperamento. Eu gostaria muito que nós nos encaixássemos em algum temperamento desse, porque são 4, esse é o segundo. De modo que se você se acha sanguíneo e não gosta de ser assim, peçamos a Deus para mudar a nossa vida. Se você é alguém colérico, pastor, eu sinto ira, pastor, peça a Deus para transformar isso. Porque se Jesus voltar na ira, meu irmão, posso falar algo para você? Vai ficar chateado comigo? Não. Vai para o inferno. Amém ou não amém? Vai para o inferno. Porque no céu não vai ter gente irada, vai ter? No céu vai ter gente colérico, sanguíneo? Não vai ter. Então, aqui é o momento, aqui é o estágio de pedirmos para Deus fenecer esse ímpeto que há em nós, que não agrada a Deus. O problema em si não é a ira, mas sim o que vem depois dela. O texto ainda nos ajuda, 26, 27, irmã Nicole, por gentileza. Olha o que o texto bíblico diz ainda. Quando sentir de raiva, hoje eu senti raiva vindo para cá, no trânsito. O camarada entrou à esquerda, não deu certo. Falei, Lane, o diabo está tentando me testar antes de ir para a igreja. Era nítido. Quando sentir de raiva, não pequeis, e não conserveis a vossa raiva até o pôr do sol, 27. Nem deis lugar ao diabo. Precisamos vigiar, pois o diabo gosta de ficar espreitando pessoas iradas para tirar proveito, assim como fez com Caim. O diabo fica à nossa espreita, procurando pessoas zangadas, iradas, para tirar proveito disso. Coloca para mim Gênesis 4, 3 a 8, por favor. Gênesis do 4, 3 a 8. Tempos depois, olha só, irmãos, tempos depois, esse é o episódio que Caim e Abel trazem para o Senhor uma oferta. Olha só, tempos depois, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel trouxe da gordura das primeiras crias de suas ovelhas. E o Senhor acolheu bem Abel e a sua oferta, mas não acolheu Caim a sua oferta, Por isso Caim ficou furioso e ficou com o semblante abatido. Caim ficou o quê? Furioso, com raiva, cólera e com o semblante abatido. Pode passar. Então o Senhor perguntou a Caim: Por que te? Olha só. E por que estás com o semblante abatido? Carrancudo. Você conhece gente assim? Fica carrancudo, fisionomia fechada, surumbático, macambúzio. Se procederes bem, olha a orientação do Senhor, se procederes bem, não restabelecerá o teu semblante? Mas se não procederes bem, olha, Caim, o pecado jaz à porta, e o desejo dele será contra ti, mas tu deves o quê? Dominá-lo. Olha que coisa interessante, o Senhor outorga a Caim o poder de dominar essa ira, essa fúria que toma conta dele. Caim, cara, é salutar esse sentimento que brota no teu coração. Isso te apetece, Caim? Cara, se você não vigiar, isso vai dar problema. O texto bíblico diz, então Caim disse ao seu irmão Abel, vamos ao campo. E enquanto estavam no campo, Caim se levantou contra o seu irmão Abel e o matou. Irai-vos, e ele fez o quê? Ele pecou. Ele se irou, recebeu uma orientação do Senhor, ele podia ter ido embora. Mas a ira que carcome o coração dele, ato contínuo, fez com que ele tirasse a vida do seu próprio irmão. Irmão, a ira no peito, quem abriga a ira no peito, abriga o diabo.
Nós podemos cometer loucuras, uma vez que não deslocar isso. Pastor, isso é papo isso é coisa muito séria. Nós só vislumbramos algumas questões quando é perto da gente. Você já viu quanta atrocidade acontece por aí? Você viu quantas mortes no trânsito? Quantas loucuras, barbáries acontecem? Ira. Paulo, alguém que foi transformado, nos convida, irmãos, a não armazenar a raiva, a ira no coração. Uma vez que a gente armazena isso, isso pode virar raiz de amargura. Uma vez mãe e filha brigaram. Ficou irada com a filha. A mãe fica irada com a filha. Elas passam anos sem se falar, iradas uma com a outra. Ninguém quer ceder, todo mundo quer razão. Nós fazemos parte de uma sociedade que todo mundo quer razão. Passa um tempo, a senhora adoece. Isso não é conto, não é verdade mesmo. Vai procurar um médico. O médico vasculha tudo. Passa naquela máquina, que eu tenho um pavor daquela máquina, aquela toda ressonância. Eu tenho um pavor daquela máquina. Ela faz aquele negócio lá, não dá nada. E ela vai procurar o pastor. Conversando com o pastor, abrindo o coração do pastor, o pastor fala assim: você precisa perdoar. Porque isso que está no teu coração está te adoecendo. O pastor orou com ela, conseguiu fazer com que ela procurasse a filha. Ela marca o encontro com a filha, elas se resolvem, o perdão acontece, e aquela dor homérica, enorme, que consumia ela, cessou. O perdão liberta. A ira, a amargura adoece. Irmãos, quanta gente adoecida no nosso meio, hein? Quanta gente adoecida, amargurada, irada, falta de perdão no nosso meio. A igreja do Senhor se transformou em um depósito de gente adoecidas, iradas, sanguíneas, violentas naquilo que fala, nas suas ações, nas suas emoções. Paulo foi alguém transformado. O Saulo já não tinha mais poder sobre o Paulo. O Paulo aprendeu a fenecer o Saulo. O Paulo diz que o homem interior dele submete-se à ação do Espírito Santo. A minha vida e a sua vida precisa submeter à ação do Espírito Santo. Porque se assim não for, nós podemos cometer atos, irmãos. Paulo foi alguém transformado, nos convida a não armazenar raiva no coração. Isso pode virar raiz de amargura. Versículo 27, por gentileza, eu estou dando uma introdução e vou dar 3 bizus para a gente ir embora, tá? Versículo 27, não deixe lugar a quem, irmãos? Ao diabo. Eu adoro o realismo da Bíblia. Tem um texto na Bíblia, irmão Edson, que eu fico lendo ele fica aqui na minha cabeça. O Pai Nosso diz assim, lá no finalzinho ele diz o seguinte: para que o Senhor possa nos livrar do quê? Livre-nos do mal. Livra-nos do mal. Eu falo rápido e minha língua é presa. Livra-nos do mal. Mas esse mal que a gente pede para o Senhor nos livrar, que mal é esse? Valendo uma Coca-Cola. Essa fórmula pergunta não, irmãos. Fala o que vem na mente. O mal que pode acontecer de externo para o interno, é isso? É o mal que pode acontecer daquilo que é externo. Um exemplo, você vai sair para o trabalho, o Senhor livra-nos do mal. Um exemplo, tá? É o mal externo. Mas eu fico pensando com os meus botões sobre esse texto. Quando eu peço para Deus me livrar do mal, eu peço até do mal que eu posso causar para o outro. Porque a ideia nossa de mal é sempre o externo. Senhor, não deixe que nada de mal aconteça comigo, mas nós podemos fazer coisas ruins com os outros. Posso falar uma coisa para você? Não se escandaliza, não?
a gente pode correr o risco de ser o diabo na vida de alguém. Ele vem para roubar, matar, a gente também pode fazer isso na vida dos outros. Então o texto bíblico diz assim, a gente olhar, Alexandre, não dê lugar ao diabo. Só tem um ser que fica feliz com um temperamento inflamado. Só tem um ser que fica feliz quando o meu temperamento está inflamado e eu dou vazão nisso. Alexandre, você está irado? Sim. Aí o diabo fala assim, olha, peca. Na psicanálise nós chamamos um termo interessante. Na psicanálise nós temos o id, o ego e o superego. Tem algum psicólogo aqui na igreja? Aqui? Hoje? Então não tem, né? Tem o id, o ego e o superego. Traduzindo assim muito en passant para você. O ego está aqui. Você já aprendeu. Vem cá, Tiago. Vem cá, o Tiago. Vem cá, Igor. Vem cá, Igor, por favor. Valendo uma Coca-Cola depois, hein? Pode vir aqui em cima. Vem cá, meu brodinho. Vem cá. Você vai ser o ego, você vai ser o cara. É só encenação. Quem que vai ser o diabinho? Escolhe o diabinho. Diabinho? O Igor é o Anjinho. Fica aqui, meu brother. Fica aqui no meio. Ó, qual é o teu nome? Fala de novo para o teu nome. Daniel. Daniel é o ego, Daniel é a persona, Daniel somos nós. Aí o Daniel quer fazer aquilo que agrada a Deus. Aí quem é o diabinho? O diabinho fala assim, faz não. Aí o Igor fala assim, faz sim, faz. Agrada a Deus, agrada a Deus. Puxa para você. Ó. Isso, obrigado, gente. Depois eu pago uma Coca-Cola para vocês. Eu não fico tímido aqui sozinho, não é verdade? É exatamente assim. Ó, estamos aqui. Eu quero fazer a vontade de Deus. O Espírito Santo fala assim, Alexandre, não dê lugar ao diabo. Aí o diabinho fala assim, ó, alimenta a tua carne. Ao Espírito Santo, submeta-se a mim, Alexandre. Ao diabinho, alimenta a tua carne. Quem a gente alimenta? Se eu caminho de uma forma espiritual, eu vou alimentar o meu lado espiritual. Entenda que o único que fica feliz quando infla a nossa vida é o diabo. Nós somos seres espirituais, irmãos, e não podemos caminhar de forma carnal, amém ou não amém? Então há uma briga da luta, há uma briga entre o espírito e a carne. E a carne a todo momento quer fazer que a intenção do meu coração, a cavanada do meu coração, submeta-se a ela. Alexandre, seja irado e peque mesmo, Alexandre. Fala mesmo, Alexandre. Chuta o pau da barraca mesmo, Alexandre. Aí o Espírito fala assim, não faz isso não, cara. Caminha comigo, Alexandre. Vamos para cá, Alexandre. Aqui, o caminho é aqui, Alexandre. Termino, 8h54. Dei uma volta para falar 3 coisas para você. Se somos convidados por Paulo a despirmos-nos do velho homem e caminharmos sobre uma nova roupagem, de que forma podemos evitar que a raiva, a cólera, o velho homem tenha primazia sobre nós? De que forma a gente evita isso? Primeiro, letra A, filtre o que você ouve. Nós precisamos filtrar aquilo que nós estamos ouvindo. Filtrar aquilo até com quem a gente fala. Nós precisamos filtrar aquilo que nós estamos ouvindo, irmãos. Porque tem coisa que a gente ouve que inflama a gente, hein? Você ouve, porque diz, você ouviu, de repente aquilo não chegou muito bem, e daqui a pouco você, pum, explodiu. Filtra isso. Uma outra forma, pastor, letra B, filtra o que você vê. Eu tenho o costume de ver no horário do almoço um telejornal aí, não vou falar porque tá... Não vou dar ibope para ele, né? Na hora do almoço é fatídico sentar para ver o telejornal. Mas é tanta violência. Eu sou apaixonado por criança. Irmãos, quando eu vejo uma maldade com criança, me toma uma coisa. E você quer ver como é que nós estamos adoecidos? Ó, seja sincero.
quando você liga a televisão e você vê que alguém adoecido cometeu alguma ruindade com uma criança, o que visita o teu coração? Ira. Levanta as mãos se a ira não te visita, irmão. Aí, o que a gente fala? Ele tem que morrer na cadeia, ele tem que apodrecer na cadeia. Eu já vi, pastor, bandido bom é bandido morto. Você já ouviu isso? Sabe o que está querendo dizer? Que nós somos iguaizinhos. Porque esse sentimento que brotou no coração dele, que agora brota no meu para com ele, nós somos iguais. Por que ele fez e eu não faço? Eu posso fazer, sim ou não? Por que eu não faço? Porque nós escolhemos pertencer a Deus. Coisa boa é pertencer a Deus e caminhar sobre a sua vontade. Filtra, meu irmão, o que você ouve. Filtra, minha irmã, o que você vê. Por quê, pastor? Porque muitas coisas cooperam para que a gente fique irado. Muitas coisas. Você vai no hospital, não tem remédio. Você vai até no hospital particular, hein? Você chega lá 9 horas da manhã, sai de lá que horas? Você vai no mercado, você está me conhecendo agora, tem um mercado que eu gosto muito. Eu sou apaixonado pelo Guanabara. Gosto do Guanabara. Você quer ver uma coisa que me deixa irado, irmão Flávio? Eu vou no Guanabara, vou no mercado, eu sei exatamente o que eu vou comprar, a hora que eu pretendo sair de lá. Mas tem sempre um abençoado que está com um carrinho assim, ó. Eu vou passear no shopping. E eu estou vindo atrás, eu quero passar, e fica lá. Falei, meu Deus do céu, essa pessoa não tem nada mais importante na vida para fazer? A gente fica irado no trânsito. Nós precisamos pedir a Deus paciência, sabedoria, porque o único que fica feliz batendo palma, falando aos nossos ouvidos, é o diabo. Para que a gente coloque para fora isso que não agrada a Deus. Nós precisamos pedir a Deus para que a nossa vida caminhe sobre a vontade dEle, irmãos. Porque o diabo, o vosso adversário, ele anda ao vosso quê? Buscando a quem possa tragar. Óbvio. Valendo mais uma Coca-Cola. A ideia de tragar. Quem já foi fumante aqui sabe o que é isso. Quem já foi fumante aqui? Só uma pessoa? 2. Fica com vergonha não, irmão. Isso aqui é para expor ninguém não. Só para dar um exemplo para você. O que você faz? Você traga, não é isso? Você vai tragando. Vai consumindo aquele cigarro. Não é isso? Depois que vira a guimba, o que você faz com a guimba? Joga fora e faz o quê? Pisa. É isso que o diabo faz com a gente. Ele vai tragando. Vai tragando. Depois, se servir mais para nada, ele joga você no chão, pisa e vai para o outro. Nós precisamos ficar espertos e pedir que o leão da tribo de Judá guarde a nossa vida, guarde a nossa casa e seja senhor do nosso temperamento. Amém, irmãos? Você pode aplaudir o Senhor por isso? Vamos aplaudir o Senhor? Na próxima quarta-feira eu vou deixar você escolher. Eu ia fazer semana passada, mas esqueci. Na quarta-feira que vem, nós temos o melancólico. Tem melancólico aqui, mano? E nós temos o fleumático. Quem vocês preferem, melancólico ou fleumático? Vamos fazer batistalmente? Os melancólicos, levante uma das suas mãos. 2, 3. Os fleumáticos, levanta as mãos. Então o fleumático ganhou. Então quarta-feira falaremos sobre o fleumático. Deixa o pastor falar uma coisa para você. Fique em pé, vamos orar, por gentileza. A ideia, quando a gente acabar esse estudo, pausado assim, nós iremos falar sobre um novo tema. Li, porém, interpretei errado. Você conhece? Pastor, não cai uma árvore se não for... Está na Bíblia, pastor. Pastor, não cai uma árvore se não for da vontade de Deus, pastor. Está na Bíblia. Onde está na Bíblia? Pastor, olha, a glória da segunda casa... Eu perdi tudo, pastor, mas a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Li, porém, interpretei errado. A gente vai trocar uma ideia com isso. O que o pastor pede para você nesse tempo? Um pouquinho de paciência comigo, tá? Eu falo rápido, minha língua é presa, e às vezes eu tento atropelar um monte de coisa aqui, mas você vai se acostumar comigo no nome de Jesus, amém? Então, quarta-feira falaremos sobre o fleumático. Irmã Luciana, algum aviso? Sim? Então, por favor.
Então, queridos, sexta-feira, às 9 da manhã, aula de crochê. E na próxima semana, dia 25, né, como a gente tem falado, a visita à Cristolândia Feminina. Aquelas pessoas que forem, o encontro será na porta da igreja às 14 horas. E quem for, a MCM pede para que leve também algo para colaborar com o lanche. E elas também vão levar produtos de limpeza, tá? Para ser bênção lá. E na próxima semana também, 26 e 27 de julho, vai acontecer aqui a IBF. Às 15 horas, de 15 às 17 horas, a idade é de 6 a 10 anos. Elas estão pedindo para fazer inscrição, tá? Das crianças. Tem esse QR Code aí, na rede social também tem o QR Code para fazer inscrição, tá bom? E o Ministério de Ação Social pede para, queridos, quem puder, quiser, né, quando você estiver lá no mercado e puder acrescentar nas suas compras, algo que você possa somar com a ação social aqui na igreja, faça isso. Deus tocar no seu coração, faça isso. Com açúcar, fubá, macarrão, produtos de higiene e material de limpeza. E você que usa óleo, trazer óleo já usado, né, que a gente tem juntado aqui, tem sido bênção. Então, se você puder fazer isso para estar assim abençoando vidas, faça isso, será bênção. É só, né? Foi, pastor? Amém. Vamos orar. Domingo nós iremos receber, cadê a irmã Karina? Domingo nós iremos receber o missionário, o pastor Luiz Carlos. Luiz Carlos, pela manhã, escola bíblica normal, e pela manhã iremos ouvir aquilo que Deus tem feito através desse amado irmão. Amém? Você é convidado a estar para juntos bendizermos o nome do nosso Deus. Curve sua cabeça, vamos orar. Agradeça a Deus porque você chegou até aqui, você escolheu terminar parte da sua quarta-feira na presença do Senhor. Nós cantamos louvores, irmãos. Que coisa maravilhosa cantarmos louvores a Deus. Oramos, ouvimos a palavra do Senhor através do estudo. Agora estaremos retornando para os nossos lares. Vamos falar com Deus. Pai querido, Pai, muito obrigado por tudo aquilo que nós vimos e ouvimos aqui. Deus, obrigado pelo privilégio de poder cantar louvores ao Senhor. Temos a total convicção que as canções entoadas chegaram diante de Ti, porque as Tuas bênçãos, elas estão recaindo continuamente sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Ó Deus, obrigado pela vida dos meus irmãos que estão aqui nesta noite. Sabe, Deus, alguns de repente direto do trabalho desejaram estar aqui. Outros de repente pararam algum afazer em casa e desejaram estar aqui. Outros, Pai, até desejaram, mas não conseguiram diante de uma limitação e outra. Pai, que a Tua bênção, o Teu favor esteja sobre a vida dos meus irmãos aqui nesta noite, sobre a família dos meus irmãos, sobre os desejos do coração. Paizinho querido, visita-os. Já oramos na intercessão, mas nós queremos fazer uma vez mais. Pai, visita o coração dos meus irmãos. E onde houver uma impossibilidade humana, que no Senhor, através do Senhor, essa impossibilidade possa cair por terra e o Teu nome possa ser glorificado. Nos dê a oportunidade de testemunhar os Teus feitos na nossa vida. Agora, Deus, nós estudamos a Tua palavra, que visa trazer uma mudança em nós. Paizinho querido, Senhor, não é fácil. Nós não estamos aqui, ó Deus, vendendo uma proposta. Nós não estamos aqui, ó Deus, dando nenhuma receita. Na verdade, estamos refletindo acerca daquilo que Tu queres para nós. Estarmos vestidos com a roupagem do Espírito Santo, com a roupa do Espírito Santo. Sozinho nós não conseguiremos, Senhor. Necessitamos do Senhor, precisamos do Senhor. Ajuda-nos, Paizinho querido, a arrefecer esse impulso, a arrefecer, ó Pai, a ira, a raiva. Deus, que os nossos temperamentos possam encontrar no Senhor equilíbrio e que possamos usá-los no exercício da nossa caminhada cristã para a glória do Teu santo nome. Leva-nos em paz, como da mesma forma que chegamos. Livra-nos do homem mau e perverso. Guarda-nos atrás da Tua cruz. Seja, Deus, o meu irmão ou a minha irmã que vai para perto, como aquele que também vai para um pouco mais distante. Guarda-nos no Senhor
E que esta semana seja uma semana ainda de glorificação ao teu santo nome. Que haja libertação e salvação na nossa casa, na nossa família. E que domingo, querendo o Senhor, possamos estar aqui mais uma vez reunidos em teu nome. Essa oração que eu faço, em nome de Jesus, o povo de Deus diz... Amém. Beijo grande para você, abraço, até domingo querendo o Senhor. Irmãos, uma palavra, esqueci. Terça-feira, a partir de terça-feira que vem, eu estarei aqui para o gabinete pastoral. Mas preciso que os irmãos possam agendar para que eu consiga dar atenção para vocês, tá? Pastor, preciso conversar, preciso orar. Terça-feira eu vou estar aqui, mas no domingo você consegue me procurar para a gente orar junto. Vai ser um prazer para mim poder atender você, tá? Deus abençoe, vão em paz.